Olá, bom dia, irmão. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos aqui para começar a nossa aula da escola bíblica. Nós vamos passar alguns momentos trabalhando o tema O Chamado. Hoje nós vamos trabalhar a introdução desse tema e nós vamos avançar em algumas aulas falando sobre isso. Na verdade, irmãos, eu quero lembrar a vocês que aqui é diferente daquelas mensagens que eu tenho feito. Aqui nós estamos trabalhando como a aula da escola bíblica. E há uma mensagem, claro, porque há um ensino, há um estudo, há um aprendizado. E aí eu quero lembrar você que eu não estou conseguindo passar pelos canais da igreja, né? Pelas plataformas que a igreja trabalha. Eu estou tendo que ir pelo meu canal do YouTube, então eu preciso que você dê o seu like aí, o seu joinha, para a gente poder continuar, para eu poder continuar por lá trazendo esse trabalho, esses vídeos. Uma hora a gente vai estar melhor aí, profissionalizado no negócio e a coisa vai fluir. Eu queria dizer para vocês então que esse tema a gente precisa entender como se fosse um divisor de águas na vida das pessoas. Mas antes da gente entrar e falar sobre o assunto, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, o seu amor, a sua maravilhosa redenção em Jesus que nos alcançou e que, sendo assim, o Senhor, por misericórdia, nesta manhã, o Senhor nos dá mais um dia de existência, o Senhor nos dá a possibilidade de ter esse fôlego de vida nos avivando pelo seu Espírito. E nós também te agradecemos, ó Deus, porque então podemos transitar por esse dia chamado presente, né? Que esse presente de hoje, ó Deus, seja para o louvor da sua glória e que o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que é de conhecimento para fazer diferença em nossas vidas, em atitudes, em pensamentos, e que o Senhor mesmo ministre as aulas aos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, aprendendo de Ti, rumarmos para aquilo que é o propósito para o que o Senhor nos criou. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos. Estamos falando do chamado. No Antigo Testamento, Deus chamou pessoas para atividades fantásticas. Desde Adão, chamado à existência, e quando Adão foi chamado a existir, ele já recebeu lá a missão dele, a tarefa dele, o propósito dele, que era gerenciar a criação. Foram inúmeros personagens até Abraão barra Isaac. Vamos definir assim, Abraão barra Isaac. Porque em Jacó, o chamado mudou de pessoa para povo. Agora Deus chama um povo. Nasceu o povo, aliás, nasceu um povo Israel, chamado a existir como povo de Deus. Um povo histórico em proezas. E nesse povo foram chamados também homens e mulheres para se destacarem, né? E eles se destacaram em meio a injustiças sociais e políticas. Mudou a chave, irmãos. Agora nós temos juízes, reis, profetas, homens e mulheres, passando por algumas como Ana, Ruth, Esther, indo até mais além, né? Indo mais além até Maria, pois a esta coube um papel peculiar na história, que ultrapassará as brigas teológicas da Reforma Protestante e as posições do Vaticano, independente do que diga o Vaticano. Mudou a chave novamente, pois daí para frente é a nova aliança. Não mencionei
mas está na memória, tenho certeza. Homens que conduziram o povo, né, pelas veredas da justiça, que vão desde Sansão a Samuel. Ou que estabeleceram liderança, uma liderança forte, em meio a um povo, como Saul e Davi. Homens que foram chamados para fazer chover fogo do céu. Ou trazer o exército celestial para o campo de batalha. Que caminharam pelo fogo sem dano algum, ou capaz de conviver com leões em uma cova. E Moisés? Moisés foi chamado para abrir um mar inteiro. E Josué foi chamado para libertar o povo, para liderar um povo para uma promessa. Se cumpre uma promessa com Josué. Depois disso, como mencionei, vem uma nova aliança. É o chamado de Cristo, né? Jesus é chamado para ser o cabeça de um corpo remido e redimido, para ser o primeiro de uma nova espécie, a espécie dos filhos de Deus ressuscitados. Nós seremos diferentes, irmãos, do que somos aqui agora. Nós vamos viver uma transformação. E em Cristo Jesus, pessoas são chamadas todos os dias para uma missão profética de pregar e viver o Evangelho. Ou a boa nova, boa notícia, né? Que vem do céu. Nenhum de nós é cristão porque decidiu sozinho ser cristão. João 6, 44 e 47 diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E não que alguém visse ao Pai, e a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E isso aqui dava uma pregação inteira, mas eu quero chamar a atenção apenas a esse ponto de ninguém, né? Ninguém vem ao Pai senão por Jesus, né? Ou seja, primeiro o Pai atrai a pessoa. Você é atraído pelo Pai e levado até Jesus. Aí lá em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o Pai me atrai até Jesus. Eu entro em Jesus e Jesus me leva ao Pai. E eu vivo esse ciclo. E eu estou em Deus, porque Deus me levando a Jesus, Jesus me levando ao Pai, eu estou em Deus. Olha como isso é sutil, né? Jesus disse ninguém vem. Ele não disse ninguém vai. O Pai estava com ele e o Pai estava nele. Mas preste atenção em algo que é mais fantástico. Ninguém vem ao Pai senão por ele, Jesus. E aí, irmãos, a gente pode perceber agora como é importante evangelizar. É a nossa parte. Evangelizar. Porque se as pessoas não entrarem em Jesus, elas têm que entrar em Jesus, elas não irão ao Pai. É o que a palavra está dizendo. E aí nenhuma teologia vai mudar isso. Então precisamos lembrar de uma parábola que está lá em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 22. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os
e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto, verso 24, porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Irmãos, aqui tem verdades fantásticas. Eu nem vou me deter aqui, que senão a gente passa o dia. Mas olha só, esse texto está dizendo que algumas pessoas foram chamadas para estar com Deus. De uma multidão foi chamado. Havia uma expectativa de encher o lugar, o céu. Mas aí alguém fala para Deus que, ei, ainda tem lugar, está vazio. As pessoas, boa parte não aceitou o convite, o chamado. E aí agora é diferente. Agora, então Deus ordena aqueles que são servos dele a ir pelos caminhos e atalhos. Presta atenção, Jesus é o caminho, o único caminho, é o caminho. Mas Deus está dizendo que tem pessoas em vários caminhos. Então, tem pessoas em vários caminhos e tem aquela máxima de todo caminho leva a Deus. Não leva não, irmão. Não é todo caminho que leva a Deus, não. Tem um caminho que é Jesus e tem pessoas em vários caminhos que não levam a Deus. Mas Deus está dizendo para os servos irem a esses caminhos, buscar as pessoas que estão neles e forçá-las a entrar. E olha que tem caminhos, pessoas em outros vários caminhos, e tem pessoas que ainda usam atalhos. Tem gente em atalhos, irmão. Não sei como é que é isso, não. E um dia a gente conversa sobre essas coisas, sobre os atalhos. Tem gente aí fazendo coisas achando que uma série de coisas que andam fazendo vai levar a Deus e não vai levar. E aí Deus fala que é para forçar, irmão. Olha que coisa linda. Tem gente que foi convidado e vai entrar no céu de boa. E tem gente que vai ser forçada a entrar no céu. Isso é bênção, irmão. Olha só, você está sendo forçado a entrar no céu. Mas não vamos parar para falar nisso não, senão a gente não avança no tempo. A questão, irmãos, não é se temos chamado. Todos temos. A questão nem mesmo é qual o chamado. A questão é, você sabe que foi chamado? É consciente para você isso? Você tem isso como algo real para você, consciente? Você tem vamos dizer assim, você sabe, né, do que se trata isso para você, né? Qual o seu chamado? A questão, então, irmãos, é que quem não entendeu, sabe, isso é uma opinião minha, desculpe, mas na minha opinião, quem não entendeu o chamado que tem, está fazendo turismo na igreja, irmão. Com esse estudo, pretendemos demonstrar que todos têm um chamado. E que todo chamado é igualmente importante. Embora possa haver uma hierarquia, assim como os anjos, que têm arcanjos, querubins, serafins, mas todos são anjos. Dito isto, vamos para o nosso texto base. Da onde nós vamos trabalhar o nosso tema, né? O recorte para o nosso tema. Está em Mateus 9, 9 a 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, publicanos e pecadores. Imagina a cena, casa cheia, publicanos e pecadores com Jesus e os discípulos. Então os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Nós não vamos detalhar esse texto hoje. Vai ser na próxima aula, porque a partir dele tem outros textos. Mas aqui nós estamos vendo o chamado de Mateus. Jesus chama Mateus, entra na vida de Mateus e as coisas se transformam para aquele homem. E aí ele vai seguir Jesus e vai vivenciar uma experiência fantástica com o Filho de Deus. Irmãos, é claro que Jesus sabia quem era Levi, o nosso Mateus. Jesus nos conhece, mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. E é Ele quem nos chama. Pode ser que através de alguém, mas é Ele quem nos chama. Por quê? Porque Ele nos ama. Ponto. Ponto, irmãos. Deus nos chama porque Deus nos ama. Ponto. E porque Ele tem para nós um propósito. Um propósito. Então, irmãos, qual é o seu chamado? Né? Qual é o seu chamado, meu irmão? O propósito já se cumpriu? Porque eu tenho a impressão que algumas pessoas vão chegando a um momento da vida que parece que já está cumprido, já está tudo feito, já está tudo certo. É isso, irmão. O propósito já se cumpriu na sua vida? Então, por que ainda ficamos instáveis no Evangelho, né? Não na IBCO, mas em outros lugares, né, tem pessoas que são instáveis no Evangelho. Né? Pessoas que ficam mudando de igreja, pessoas que acham que tem que mudar de pastor para melhorar, pessoas que acham que tem que mudar de doutrina. E se talvez seja a pessoa, irmão, quem tenha que mudar? Eu tenho um amigo que já se casou 5 vezes. Será que a culpa era somente das 5 mulheres? Se você não se resolver, você vai levar o problema com você para onde você for. E aí as coisas vão desandar lá também. Como eu já disse, fique onde você estiver, ou vá para onde tiver que ir, mas vá em paz. Ou fique em paz. Está resolvido? Então vamos entender. Primeiro nós somos chamados. Depois nós somos escolhidos dentre uma multidão. Aí nós viramos, né? Aí nós viramos discípulos. Olha que lindo! Viramos discípulos. O discipulado é muito importante, irmãos. É muito importante o discipulado, porque ele nos dá visão, ele nos dá norte, ele diz para onde nós estamos indo. É no discipulado que eu aprendo para onde eu estou indo. E depois de discípulos, nós viramos apóstolos. Aí, calma, irmão, nós viramos apóstolos. No grego, a palavra apostetelem, quer dizer apóstolo, né? Significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador. Aquele que representa a quem o enviou. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a súplica que nós fazemos às pessoas. Isso é diferente das hierarquias: ovelha, diáconos, presbíteros, bispos. Tá? A gente vai estudar isso também, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos estudar tudo isso, inclusive, a partir do que disse Paulo sobre os 5 dons ministeriais, Efésios 4, 10 em diante. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, irmãos, todos temos um chamado
necessariamente não dentro dessas áreas. Você pode ser chamado a testemunhar a existência de Jesus com a sua vida, lá no seu trabalho, por exemplo. Entendeu? Mas todos temos um chamado. E para alguma coisa. O que precisamos entender e saber rápido é para o quê? Porque a gente precisa se ajustar ao corpo. A gente precisa entrar na engrenagem. E quando eu não estou na engrenagem, eu estou disfuncional no corpo. E aí eu crio disfunção no corpo. Então, 1 Coríntios 12 reforça isso, né? A partir do verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas. Apóstolos era aquele pessoal discípulo que concluiu a teologia de 3 anos com Jesus e eles viraram apóstolos. Nesse caso aqui é o que está falando. Mas apóstolo é toda testemunha de Jesus. Embora algumas igrejas hoje adotem essa questão do título de apóstolo. Isso é outra coisa. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Então, irmãos, nós vamos estar respondendo essas questões a partir desse estudo sobre o meu chamado, o seu chamado, o chamado do povo de Deus. Nós vamos estar aqui percorrendo esse tema. Lembre-se de uma coisa, irmão. Você é um tijolo. Agora, se faltar um tijolo na construção, a parede vai ficar com um buraco, irmãos. A parede vai ter um buraco. Então, é preciso que a gente rapidamente entenda para o que fomos chamados, desempenharmos isso para cumprir o propósito do que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, fiquem em paz, Deus abençoe vocês, Deus esteja mostrando a sua face para você, que você seja próspero em tudo que você fizer, que tudo que você estiver à frente cresça sem precedentes, que você esteja diante de Deus em paz. Em nome de Jesus, nos vemos na próxima aula. Amém? Amém!